Graça e paz, queridos irmãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te encha de graça, de alegria, te sustente, te fortaleça. Mas uma oportunidade que nós temos de estar aqui compartilhando juntos verdades de Deus, coisas tão importantes e às vezes tão simples e que tantas vezes nós deixamos passar, né? E escolhemos aí muitas vezes um caminho de religiosidade, de ortodoxia, de grandes conhecimentos, mas o Salmo 131 ele fala para nós sobre um caminho de simplicidade, né? Diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Olha que salmo lindo. Esse salmo vem falar para nós sobre o caminho da simplicidade. Quando ele fala sobre o caminho da simplicidade, ele fala que ele aquietou sua alma, sossegou a sua alma, como uma criança no colo da sua mãe. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre essa posição que nós devemos ter, que o Senhor quer que nós tenhamos, de dependência, de confiança, de descanso, de sossego, como uma criança. O Senhor Jesus, ele tem uma passagem que está lá em Marcos, no capítulo 10, verso 13 a 16, que diz assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Algo tão maravilhoso que o Senhor diz aqui. Ele diz que se nós não recebermos o reino de Deus, se nós não formos como uma criança, nós não vamos poder entrar no reino de Deus. Meu Deus do céu, o que será que quer dizer isso? Se a gente não for como uma criança. Uma vez um senhor assim muito idoso, né, chegou perto de Jesus, o Nicodemos, e ele veio conversar com Jesus e Jesus disse para ele assim: Nicodemos, esse papo aqui nós só vamos poder ter se você nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não vai entender o reino de Deus. Se você não mudar a sua cabeça, você não vai entender o reino de Deus. Você não vai poder entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é o contrário do reino desse mundo, ele é o contrário dos valores desse mundo. Irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós temos um Pai. Nós temos um Pai no céu. Um Deus que quer ser Pai. Um Deus que quer ter filhos. Mas Ele sabe que para ter esses filhos, nós não podemos, esses filhos não vão ser filhos desse mundo, filhos com a cabeça desse mundo, mas com uma nova mente, uma nova compreensão das coisas. Por isso que a Bíblia fala que para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós temos que nascer de novo. Há um dizer aí popular, a gente vê tanta gente dizendo isso: Deus é Pai, todo mundo é filho de Deus. Isso não é uma verdade.
Nem todo mundo é filho de Deus. Aliás, eu acho que pouca gente é filho de Deus. Muito menos de pessoas são filhos de Deus. Porque Deus, ele é Deus. Deus, ele estabeleceu um caminho. E não é o meu caminho. Não vou ser eu que vou dizer para Deus como que tem que ser o caminho dele. Como que ele tem, o que eu concordo no caminho dele. Isso é coisa de gente grande. Criança não age dessa forma, não. A criança recebe a verdade, ela recebe ali a instrução, né? E ela não questiona muita coisa. Não é que nós não devemos questionar as coisas. Nós devemos saber o que nós vamos questionar. E Deus, a sua palavra diz isso para nós. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio nisso. Porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu guio minha vida pelo que está escrito na Bíblia. E na Bíblia está escrito, lá em João, no capítulo 1, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue nem da vontade do homem, mas de Deus. Carne, sangue, vontade do homem, quer dizer nascimento natural. Mas os filhos de Deus são gerados por Deus. Gerados por Deus no poder do Espírito Santo. Por isso que está escrito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a verdade bíblica é essa, que nem todos são filhos de Deus, mas Deus está aí de braços abertos, sempre te convidando a ingressar na sua família. Mas ingressar na sua família, como o Senhor Jesus disse aqui, a gente tem que mudar a nossa cabeça. Mudar a nossa cabeça e pensar de um modo diferente. O apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos 12:2, assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis com boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Ou seja, somente uma mente transformada é que pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você não tiver uma mente transformada, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esse experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. É o reino do Senhor, é o governo do Senhor, a vontade do Senhor, é o domínio do Senhor sobre as nossas vidas. Esse é o reino do Senhor, ao qual nos submetemos voluntariamente, ao qual nós aceitamos o convite do Senhor para Ele governar nas nossas vidas. Entenda uma coisa, que este é o grande problema de todo mundo. O grande problema de todo mundo é querer ser independente. Quando eu era menino, quando eu era mais novo, assim, a gente vai virando a cabeça, adolescente, né? A gente já quer assim, ser mais independente e mandar no próprio nariz. Desde pequenininho, né, a gente já mostra os tracinhos ali, já revela essa inclinação para fazer as coisas que nós queremos fazer. Isso é um veneno que está dentro de todo mundo. Esse veneno vem lá de Adão. Esse é o veneno da queda, é o veneno daquela árvore que foi comida lá no Éden, lá no jardim. E aquela árvore gerou no homem isso, gerou no homem essa independência. E quando o Senhor Jesus fala que nós temos que ser como crianças, Ele está falando de dependência. Dependência. Eu sempre digo isso lá na igreja. Eu viro para os irmãos assim, esse é um assunto que eu gosto muito de falar sobre ele. Porque é algo que eu procuro viver em minha vida o tempo inteiro. Essa dependência do Senhor. E experimentar essa paternidade, esse cuidado, esse amor do Senhor, que é o resultado dessa relação, da paternidade de Deus com seus filhos. Mas o problema não é o amor de Deus, que ele está pronto para ser pai, mas é nós que não estamos prontos para ser filhos. E sendo criança é ótimo, né? Como eu disse lá na igreja, eu sempre
procuro uma criança e pergunto para ela assim, se hoje de manhã acordou preocupado, se você ia ter café da manhã, se você ia ter almoço, se as contas estavam pagas, você estava com essas preocupações hoje, né? Eu pego lá alguma criança e falo, eu não, porque que criança que tem esse tipo de preocupação? Nós temos, quando criança não tem esse tipo de preocupação. A criança acorda, ela quer saber de brincar, estudar, a obrigação dela é essa, né? A única obrigação da criança é estudar. Outros têm aí outras obrigações, né? Dependendo do lar que ela nasceu. Mas a criança ela não tem esse tipo de preocupação, nem deveria ter, né? Porque ela sabe que tem um pai. Quando ela tem um pai, quando ela tem uma mãe, quando ela está ali nesse ambiente de segurança, ela não se preocupa com essas coisas. Ela descansa. E o que o Senhor quer de nós é isso. O reino de Deus é um reino de provisão, o reino de Deus é um reino de governo de Deus. E Deus é um governante maravilhoso, é um governante justo, um governante poderoso. Deus é esse governante que governará sobre toda a terra e que nesse momento em que as coisas estão aí, né, sob o domínio de Satanás, nós somos um povo diferente, um povo que neste mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo e devemos viver neste mundo, não sendo do mundo, como Pedro diz na sua carta, quando ele fala, rogo-vos, pois, como peregrinos e forasteiros que sois, que vos abstenhais das paixões que fazem guerra contra a alma, as paixões do mundo que fazem guerra contra a alma. A gente tem que se abster dessas coisas, a gente viver nesse mundo como realmente a gente não fosse desse mundo. E aqui então o Senhor fala para nós sermos crianças e deitarmos no colo do Pai, como o salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 131 diz isso, fiz sossegar a minha alma. Querido, Deus quer cuidar de você, Deus quer cuidar da sua vida, é Pai, Deus é Pai. Deus é Pai, entrega a tua vida ao Senhor, descansa nele. Desista de dirigir os seus próprios caminhos. Você pode fazer isso, eu fiz isso. Desista de querer ser dono do seu nariz, sabe? Deixa Deus ser dono do seu nariz. Deixa Deus ser dono da sua vida, ser dono de todas as coisas. Deixa Ele dirigir a sua vida. Deixa Ele conduzir os seus caminhos. É o que está escrito lá no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Quer dizer exatamente isso, entregar a sua vida, entregar seus planos, sabe, sua rota, por onde você pensou em ir, em passar, entrega isso para o Senhor, confia nele e Ele vai fazer o mais, Ele vai cuidar de você, Ele vai te dirigir, sabe, isso não é um convite ao ócio, é o convite à obediência, é o convite a viver a vida em abundância que o Senhor tem para nós, mas nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos mudar o nosso jeito de enxergar as coisas. Tentar, sabe, deixar de ser adulto, esse adulto que nós entendemos que devemos ser responsáveis. Assim, não é que nós vamos ser irresponsáveis, não é nada disso. Sabe? Quer dizer, sermos dependentes do Senhor. Sabemos que temos um dono a quem prestar contas. Temos um pai a quem prestar contas. Temos um pai a quem obedecer. E em troca dessa obediência, dessa submissão, nós vamos ver o reino de Deus se manifestando na nossa vida. É isso que o Senhor está falando. Uma criança é obediente, uma criança se submete, a criança está na casa do Pai, a criança está ali, né, debaixo do cuidado do Pai, a criança não está se preocupando com o que ela vai comer, ela não está se preocupando com isso. O Senhor Jesus falou isso para nós. Ele falou para a gente não ter esse tipo de preocupação. Ele falou para a gente descansar nele. Ele falou assim para nós não andarmos ansiosos com o que comer, beber e vestir, porque o nosso Pai Celestial sabe que necessitamos destas coisas. Ele diz assim que são as pessoas que não conhecem a Deus é que se preocupam com estas coisas.
Mas se nós buscarmos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, estas coisas vão ser acrescentadas. Não é para nós nos preocuparmos, que nós nos preocupemos com o reino do Senhor, com a justiça do Senhor, em viver segundo a sua vontade, fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos. Se nós fazemos esta escolha, o Senhor, Ele que nos convida a essa posição, Ele diz para nós, olha, vocês não precisam se preocupar, vocês não se preocupem com o que vocês possam perder, porque o que eu tenho para vocês é muito mais do que você possa perder. Por isso que Ele diz isso. Ele diz que nós temos que ser como crianças, descansar nas mãos do Senhor. Há um texto na Palavra de Deus que diz assim, Romanos 8, 15, 16, diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Abba é a palavra em hebraico para papai. Papai. Papai é Abba. O Senhor é o nosso papai. Papai do céu, que cuida de nós. Há um outro texto que está em Mateus, que o Senhor fala uma coisa para mim muito importante. Ele diz assim, pedi e dar-se-vos-á. Jesus falando isso. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Você entendeu? Se seu pai cuida de você, se seu pai te protege, Deus te protege mais. Se o seu pai quer mal, quer o seu bem, imagina Deus. É o que Jesus está dizendo. Se os nossos referenciais, podem ter gente que tem os referenciais meio complicados nessa questão de paternidade, por não ter tido um pai amoroso, uma mãe amorosa, cuidadosos com eles, por terem vivido uma relação familiar conturbada. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus é melhor do que tudo. Deus está acima disso. Às vezes eu ouço pessoas dizendo assim, eu tenho dificuldade de ver Deus como pai, porque eu tive problema com meu pai. Essa palavra pai é um problema para mim. Em nome de Jesus eu repreendo isso. Isso não pode ser verdade na sua vida. Nós não podemos lançar sobre Deus os problemas que nós tivemos no nível dos homens, com pessoas que são falhas. Deus não é falho. Deus não falha. Deus é perfeito, é Pai perfeito. Por isso nós não podemos, temos que nos libertar disso, não aceitar isso como verdade na nossa vida, não. Deus é Pai que quer cuidar de você, que quer te sustentar, te proteger, te conduzir pelo melhor caminho. A vontade dele tem que prevalecer na nossa vida, para que possamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, por isso, nós temos que ter a nossa mente transformada. É o que o texto está dizendo para nós. É isso que nós temos que encontrar. Essa é a maneira de viver que nós temos que encontrar. É o que nós temos que orar ao Senhor, suplicando ao Senhor que nos ajude. Como está escrito no texto lá de João que eu li, Ele nos deu o poder para sermos feitos filhos de Deus. É esse poder que tem que nos quebrantar, esse poder que tem que nos transformar e deixarmos que a dependência tome o lugar da independência. E, voltar para a casa do Pai. Os filhos querem se emancipar e viver longe da casa do Pai. Nós não. Nós queremos voltar para a casa do Pai. Nós queremos voltar para o cuidado de Deus, porque essa é a vontade dele. Esse é o reino dele. É o que Deus tem para a sua vida. Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor,
e está vivendo a sua vida assim, né? Se você ainda é o dono do seu nariz, se você ainda faz o que você quer, se você acha que é assim, eu quero fazer um convite. Como diz o Senhor, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa, meu irmão. Descansa. O Senhor quer que nós descansemos. O Senhor nos chama para a paz. Ele fala, minha paz vos dou e não a dou como o mundo dá. Esse é o lugar dos filhos de Deus. Entrega a sua vida ao Senhor. Descansa nele. Confia nele. Você que já entregou sua vida ao Senhor, mas tem vivido uma vida assim tumultuada, descansa nele. Chama ele de papai. Deita, vai para o seu quarto, sabe? Faz a sua oração, clama ao Senhor. Começa dizendo, Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Papai, me ajuda. Papai, 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 me ajuda, papai. Ô papai, me ajuda. Eu tenho certeza que a mão do Senhor vai estar estendida para você. O Senhor está pronto para te abençoar. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o Senhor te abençoe, te encha de paz, te encha de graça, te sustente na sua força e no seu poder. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Aleluia. Se essa palavra então foi uma bênção para você, mande ela para outras pessoas. Você tem aqui embaixo uma mãozinha assim, dá um like, um gostei na mãozinha e inscreva-se no canal. Mande o link dessa mensagem para outras pessoas, para que eles também sejam abençoados, porque nosso desejo é esse, é ser bênção na vida dos irmãos. Que Deus te abençoe.